Bom dia, Aline! Bom dia, Ítala, bom dia os seguidores e bom dia ouvintes. O pessoal tá todo aí engajado aqui com a gente, né? Isso mesmo. Aline, me conta aqui, qual o tema que a gente vai trabalhar hoje? Vamos falar um pouquinho sobre orientação parental. Parental tem a ver com parente? Tem a ver com os pais, com os cuidadores das crianças aí. E o que a gente vai abordar hoje referente a esse tema para aprendizagem da criança? Eu adoro quando a Aline vem, porque eu falo que eu descubro muita coisa, que eu sou curiosa, eu esqueço até dos ouvintes, eu vou perguntando as coisas que eu fico curiosa, e isso é um assunto que me deixa bem, assim, bastante instigada. É gostoso de falar, né, de aprendizagem, desenvolvimento, né? Então, na orientação parental, a gente procura orientar os pais na educação dos seus filhos, porque muitos pais, às vezes, ficam perdidos o que fazer em algumas situações, querem seguir, às vezes, um estilo parental que foram criados, mas às vezes tem alguma coisa ali que eles acham que também não foi tão legal, que tem um estilo ali tradicional, que acha que eles deveriam ter tido mais autonomia em algumas situações, mas aí às vezes acaba sendo muito permissivo e vê que está faltando ali colocar um certo limite na educação dos seus filhos e ficam perdidos ao que fazer então. Aí a gente pode procurar a orientação parental, que são profissionais, né, que trabalham com desenvolvimento infantil e que procuram ali entender sobre o comportamento infantil, o comportamento do adolescente e consegue orientar esses pais. Então pode ser o psicopedagogo, pode ser um psicólogo, quem trabalha ali diretamente com desenvolvimento mesmo. Isso tem a ver com aquilo que às vezes é ditado popular de vó. Fala assim, não, você é igual sua mãe, você é igual seu pai. Isso. Aí, então, o que acontece? Às vezes, os pais querem reproduzir o que os próprios pais fizeram, né? Falando, eu, como mãe, vou reproduzir o que minha mãe disse, o que minha mãe fez. Só que aí, às vezes, dá aquela certa angústia que a gente vê que a gente está em outra geração, né? Na minha época não existia o telefone, não existia, né, aquela toda a tecnologia. Na minha época não existia muitas coisas que estão diferentes, então não tem como eu educar os meus filhos da mesma forma que a minha mãe me educou, porque os meus filhos estão em outra geração. Então eu preciso entender isso, que eu tenho que evoluir nesse sentido. Eu não posso querer simplesmente repetir a mesma educação que eu recebi. Claro que eu vou pegar o que há de melhor, os princípios dos meus pais, e repassar para os meus filhos, porque isso vai passando de geração em geração. Mas eu também tenho que entender que o mundo, né, é outro, que já está mais moderno. Mas em contrapartida, a gente também tem que tomar um cuidado para não passar do limite, não passar ali do equilíbrio, da média, né, e ir para outra ponta e ser totalmente o contrário. Aí quando você tenta ser muito diferente do que você recebeu, você acaba se perdendo e deixando de passar aqueles princípios que são fundamentais para os seus filhos, passar aqueles valores, aquelas virtudes que você aprendeu, que faz diferença no seu caráter hoje, né, na sua formação como pessoa, e que você às vezes está tão preocupado em dar para o seu filho o que você não teve, em bens materiais talvez, em coisas diferentes assim, que você não teve, e acaba esquecendo isso aí que é fundamental na formação dos seus filhos, né, formação pessoal dos seus filhos, para eles desenvolver o respeito, a responsabilidade, a autorresponsabilidade, não só a responsabilidade com as coisas dos outros, com as outras pessoas, mas consigo mesmo, a cooperação, a honestidade, a empatia, o autocuidado. Então, muitas vezes, os pais se perdem nesse processo e tentando dar para os filhos o que eles não tiveram e esquecem que a base do que eles tiveram foi muito importante. Então, eles receberam, sim, muitas instruções dos seus pais, onde seus pais lhe colocavam limites, colocavam ali a importância do não, o momento certo de falar não, como ser responsável com as coisas. Às vezes, as tarefas da casa, você está ensinando seu filho a ser responsável. Isso vai fazer diferença lá no trabalho, lá na fase adulta. Aí, às vezes, a gente quer poupar tanto o nosso filho. Mas eu sofri demais, era tão difícil. Desse jeito. Entende? Quer poupar tanto. E acaba esquecendo que isso é importante. Que, às vezes, a criança, sim, ela tem que passar por essas fases de desenvolvimento de responsabilidade, de cooperação, que às vezes vai ser chato para a criança em alguns momentos, sim.
sim, mas é um treinamento dela para a vida adulta. E que se você não fizer isso, ela vai ter muitas dificuldades lá na fase adulta, porque ela não vai desenvolver nada disso que eu estou falando, desses valores, desses princípios e virtudes, e quando chegar na fase adulta, vai ter problemas de relacionamento, problemas no emprego, né, ou no onde ela estiver trabalhando, então, problemas de relacionamento tanto para amorosos, né, quanto com amigos mesmo. Então, às vezes tem que tomar esse cuidado. Então, eu já falei de estilo parental em outros momentos, né, que seria o tradicional, o permissivo e o autoritativo, onde que o autoritativo é um equilíbrio, que você tem autoridade, mas também o seu filho é participativo. Então, a junção de autoridade com participação. Então, seu filho tem um momento que ele vai poder dizer o que ele pensa, que ele vai poder participar ali. E também, mas você é autoridade, enquanto que o que você diz para ele, ele respeita. Porque você é pai, você é mãe, você é autoridade ali dentro de casa. Você acha, Aline, que o fato de, hoje em dia, né, não... Pelo menos é algo que eu sinto. Às vezes pai e mãe tem muita dificuldade em falar não, né? Às vezes o filho faz uma birra, então assim, tá tão corrido, a vida tá tão agitada. Não vou dar isso aqui, porque aí ele vai e fica caladinho, quietinho. E aí vem a parte do não, né? E o não que deveria acontecer pra educar naquele não acontece. Momento. E aí isso é prejudicial. É prejudicial, porque aí a criança começa a entender que toda vez que ela fizer aquela birra, ela vai conseguir o que ela quer. Ela começa a entender que ela pode conseguir o que ela quiser e é naquele comportamento que ela vai conseguir. Aí os pais perdem a grande oportunidade de ensinar para o filho que tem a hora, que nem tudo que a gente quer a gente consegue na hora certa, que tem as formas corretas de conseguir o que a gente quer. Perde essa oportunidade. E aquilo ali é um cala-boca momentâneo. Você dá, às vezes, um telefone, dá alguma coisa que a criança quer para cessar aquele choro. Para você tem paz naquele momento. Porém, os malefícios serão muito maiores. E quanto mais velha a criança tiver, mais trabalho ela vai dar, mais pirraça ela vai dar. Ela já vai começar a chantagear, porque ela vai ficando mais velha. Aí não vai ser uma birra, mas ela já vai falar. Então, para mim conseguir isso, eu vou fazer isso. Então, ela já começa a querer até manipular os pais ali quando ela está mais velha, caminhando para a fase da adolescência, porque ela já entendeu o ponto fraco do pai, já entendeu que o pai vai ceder diante de certas atitudes. E o que acontece? Aí aonde que acontece aquele caso que o filho começa a mandar nos pais, ao invés de ser o contrário, e começa toda aquela rebeldia lá da adolescência, e vai ser aquela pessoa arrogante, difícil de lidar, que ninguém consegue lidar com ela, porque ela cresceu sendo treinada a conseguir o que quer, da forma que ela quer, do jeito que ela quer, independente se pode ou não, se é certo, se é errado, de quem que vai deixar, né, se é autoridade, se não é autoridade. Ela aprendeu daquela forma, porque ela foi treinada daquela forma. Então, os pais, às vezes, né, procurar entender naqueles momentos mais difíceis que você tem de educar seus filhos, que é o momento de uma birra, o momento de uma pirraça, é a sua oportunidade de treiná-los a desenvolver esses valores e virtudes. É a oportunidade. Então, assim, a gente fala, ninguém desenvolve paciência se não tiver tendo um momento ali para desenvolver, para exercer aquela paciência, por exemplo. Então, ninguém vai desenvolver a responsabilidade se não tiver momentos, se não tiver atitudes, não tiver acontecendo fatos que façam que aquela pessoa tenha responsabilidade para ela desenvolver. Então, enquanto o pai vai lá, faz tudo pelo filho, ai, tadinho, ele não conseguiu fazer isso, eu vou lá fazer para ele. Ai, tadinho, não, ele é tão pequenininho, eu vou lá fazer para ele. Ah, não, mas a criança ainda não sabe ainda. Não sabe ainda porque você não ensinou, realmente está em desenvolvimento, mas você tem que ir ensinando. Você vai ensinar 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes, mas ela vai internalizando aquilo ali, e na hora dela realmente pôr em prática, ela vai saber, porque você vem treinando ao longo dos anos da criação, né, da formação. Agora, se você fica protegendo demais, vai chegar na fase adulta, vai ser aquele adulto irresponsável, aquele adulto que não coopera com ninguém, aquele adulto que não tem respeito com as outras pessoas, aquele adulto que não se cuida, não cuida do próximo, aquele adulto que às vezes é até mesmo desonesto, porque ele aprendeu assim, ó, essa questão da honestidade. Às vezes as pessoas pensam que é bobo, mas muitos pais, eles querem pagar seus filhos para fazer alguma coisa. Então, tipo,
eu vou pagar meu filho porque ele arrumou a cama dele. Eu vou pagar meu filho porque ele lavou as vasilhas hoje. Então, tudo é a base de troca, tudo é a base de troca. Então, ele vai aprendendo ali que é assim que precisa, que ele não tem que cooperar com ninguém, que ele não tem que ter responsabilidade. Se você me pagar, eu faço. Se você não me pagar, eu não vou fazer. E os pais vão ficando escravos daquilo ali, e essa pessoa, esse filho vai crescer dessa forma e vai sempre chegar nos outros como interesseiro, nunca vai procurar colaborar, não vai ter essa responsabilidade. Isso pode interferir até mesmo na honestidade dele depois, porque ele não está aprendendo a fazer o que é correto porque é correto. Ele está fazendo o que é correto em troca de algo, em troca de uma barganha. Isso não é educação de filhos. Se você quer ensinar seu filho a ter o dinheiro dele, então ensina ele a conquistar esse dinheiro de outras formas. É um exemplo, né? Lá em casa, a minha menina aprendeu a fazer pulseira. Eu ensino ela a fazer e vender. Por quê? Ela tá conseguindo o dinheirinho dela com o esforço dela. Mas os afazeres da casa, os afazeres de colaborar em casa, são coisas que ela tem que fazer porque ela mora na casa, ela tem que cooperar, ela tem que ter responsabilidade com a seu próprio quarto, com a sua própria cama, ter cooperação dentro dos afazeres domésticos, porque todo mundo come, todo mundo suja vasilha, né? Então, todo mundo mora na casa, então todo mundo tem que participar, não só minha menina, meu menino, né, meu marido, então nós 4 participamos de tudo ali, porque é uma cooperação. A cooperação. Então, não tem barganha. Então, ela vai ganhar ela não tem mesada, por exemplo. Por quê? Senão ela vai começar a achar que ela só vai ganhar a mesada a partir disso. Se eu tirar nota boa na escola, eu vou ganhar minha mesada. Se eu fizer isso, eu vou ganhar. Entendeu? É tudo na barganha. A criança não pode crescer nesse sentido. Ela tem que aprender a conquistar o dinheiro dela de outras formas. Claro que às vezes você pode dizer assim, você tá cooperando, tá tendo bons comportamentos, vamos fazer um passeio, vamos fazer algo diferente, como uma recompensa, mas nunca como em troca. Depois que ela fez, porque ela fez por cooperação, por cuidado mesmo, você dá aquela recompensa como um encorajamento para ela, nossa, tô fazendo certo, né? Então, quando eu consigo... Aí sobrou, como eu ajudei a mamãe, sobrou mais tempo pra gente ficar junto, pra gente fazer um passeio, pra gente jogar um jogo. E você acha interessante reafirmar isso? Sim. Por exemplo, como você fez suas atividades, então agora a mamãe tem mais tempo, você tem mais tempo. Isso, olha, como é legal quando a gente faz as coisas junto, quando a gente se une. Aí você já tá trabalhando na união. Olha como é legal quando a gente se une e faz tudo. Você cuidou, você foi responsável com o seu quarto, o seu irmão foi responsável, cooperou ali com as vasilhas e tudo, e agora a gente tem mais tempo junto. Como é gratificante estarmos juntos em família. Então ela vai vendo que isso é bom, que é uma coisa boa que tá vindo como consequência daquilo que ela tinha que fazer realmente. Agora, quando você falar, se você arrumar, você não pode colocar o se. E é sempre assim, né? Uhum. Se isso, se aquilo, isso. Se eu fizer, eu vou poder fazer isso. Se eu fizer, entendeu? Então ela tem que entender que às vezes ela não fizer ou não fizer dentro do tempo determinado, que você também tem que mostrar para ela que tudo tem um tempo, que não dá para enrolar, né? Se ela fizer, vai ser melhor para ela, que vai sobrar mais tempo, vai poder fazer outras coisas legais. Mas ela não pode fazer condicionada no si. Só vou fazer se eu puder fazer isso depois. Só vou fazer se eu ganhar isso. Ela pode ganhar depois alguma recompensa, assim, nesse sentido. Que não seja dinheiro, né? Mas que seja uma coisa que ela perceber que é bom quando ela coopera, quando ela ajuda ali e é mais responsável, ela tem consequências positivas, né? Traz coisas. Então, para ela procurar fazer sempre o melhor, né? Sempre o que é ensinado. Então, muitas vezes a gente vai falar, nossa, mas eu ensinei tantas vezes, mas ela vai aprender. A hora que ela estiver fora, é a coisa mais engraçada. Às vezes a gente fala assim,
Em casa você briga com seu filho, vai escovar dente, vai fazer isso. Mas quando ele dorme fora de casa, a pessoa fala assim, nossa, que gracinha, ele levantou, escovou os dentes, nem precisou demandar, já tirou o pijama, ele comeu, lavou o próprio prato. Aí você pensa assim, tá fazendo efeito o que eu tô ensinando lá em casa. Lá em casa tá sendo desgastante, tem dia que tá difícil de fazer, tem que falar mais de uma vez, mas a hora que ele tá fora, que a hora dele é exercer aquilo que ele aprendeu, ele faz com maestria, né? Faz com tranquilidade e com prazer. As pessoas ficam encantadas. E isso é engraçado, que é a mais pura verdade, né? Aí, quando essa troca de informações acontece, às vezes, entre mães, né? Aí a outra mãe fica tipo assim, de menino em casa, menino difícil. Menino difícil, é desse jeito. Então, fora é comporta. Agora, aqueles filhos que não são treinados dessa forma em casa, que os pais estão lá com dó, protegendo demais e tudo, não vai acontecer. Primeiro, às vezes, nem vai ficar fora de casa um dia, na casa de um parente, porque tá muito dependente dos pais, porque os pais estão super protegendo o tempo todo. Mas se ficar, vai ser aquela criança que precisa de total atenção o tempo todo, porque ela não tem independência nenhuma, ela não tem autonomia nenhuma. Então, ela depende de uma... Se isso, vai lá fazer isso, porque se isso tem essa troca. Ou ela depende do si, ou ela depende do adulto ali realmente fazendo para ela, porque quando o adulto começa a fazer tudo para a criança, ela fica dependente daquilo, ela não desenvolve autonomia. Então, tudo que ela vai fazer, o adulto tem que estar ali colaborando. Não adianta só falar que tem que fazer, ou chegar o momento, então você vai fazendo aí, né, eu vou fazer isso aqui. Ela não consegue nem ficar ali sozinha fazendo, você tem que estar ali de cima o tempo todo, acompanhando e supervisionando o tempo todo, até coisas simples que ela faria sozinha, pela idade, mas como ela não foi treinada a fazer, ela não faz. Gente, isso é a coisa mais, assim, boba de se pensar, mas muito real, né, quando a gente começa a refletir exatamente sobre isso. Isso, é porque às vezes parece bobo, a pessoa, nossa, mas é claro que é lógico que você tá falando, é lógico, mas existe milhares de famílias que não vivem isso. Existe milhares de crianças que estão mimadas, que chegam na escola, têm super dificuldade de se adaptar, porque não foram treinados em casa a ter o cuidado de fazer as coisas. E tem também a questão até do atraso de desenvolvimento. Crianças pequenas que tem um adulto que faz tudo para ela pode chegar na fase ali da alfabetização, ela não conseguir pegar no lápis e escrever, porque tudo que ela podia fazer para desenvolver toda aquela coordenação motora global, coordenação motora fina, alguém fazia por ela. Porque ela poderia estar penteando o cabelo, ela poderia estar comendo, ela poderia estar calçando o sapatinho, tudo que ela poderia estar desenvolvendo ali, toda aquela coordenação motora, alguém estava fazendo por ela. Na idade dela aprender a andar de bicicleta, alguém ficou com dó dela, não, tadinha, ela vai cair, vai machucar. E não deixou, não incentivou ela a aprender. Então, tudo que ela podia estar desenvolvendo, ela tem certa sensibilidade. Não, na época que ela podia estar lá brincando, sentindo várias texturas, sentindo o chão, pisando de pé descalço, pisando em texturas diferentes, manuseando ali texturas diferentes, alguém ficou com dó dela sujar, com medo dela sujar e não quis deixar. Aí ela tem aquelas questões de sensibilidade, tem dificuldade de pegar no lápis, de pegar na borracha, tem várias sensibilidades ali, coisas que são importantes no desenvolvimento da criança. Então, papais e mamães que estão aí do outro lado, estão atentos, né? Porque eu acredito que isso aí é muito o que acontece dentro da casa de muitos de vocês que estão nos ouvindo, porque realmente é real. A partir do momento que a gente para pensar sobre isso, a gente vê o quanto isso é real. Lá em casa mesmo, era essa base de troca. Pois é, e nem eu tinha parado para pensar sobre isso. Que de fato não é bom. Não é bom. Então, assim, talvez em outros momentos e outras coisas, você conseguiu entender que você precisa cooperar e tudo, e isso não sobressaiu sobre, né, sua formação. Mas a gente tem que sempre pensar, se existe a possibilidade de prejudicar, então vamos evitar. É engraçado quando a gente fala sobre isso, né? Que às vezes, quando eu me recordo, né? De quando, se isso, se aquilo outro,
Às vezes eu fazia pelo si, mas não era nem pelo si, mas era por medo mesmo, porque minha mãe sempre foi muito brava, descia o cacete, né? Então eu pensava assim, meu Deus, não é o si, eu vou ficar sem isso, é o si eu não fazer, eu vou apanhar. Eu vou apanhar, é a consequência negativa que vai vir depois. Exatamente. E realmente, é muito real e a gente tem que ter conhecimento sobre isso pra gente poder melhorar em casa, poder contribuir com o desenvolvimento dos nossos filhos, né? Que são pessoas assim, que pai e mãe ama o filho mais que tudo na vida, né? Isso, e quando erra tentando acertar. Mas é importante ter essa mente aberta, como eu falei, porque às vezes tem aqueles pais que querem passar do mesmo jeitinho que aprendeu e não entende que os filhos estão em outra geração. E já tem aqueles que querem entender que é outra geração e passa do limite, sai do ponto aqui, vai para outra extremidade, que é onde chega a permissividade, que deixa o filho fazer o que quer e protege demais, com toda aquela cautela e não deixa o filho se desenvolver. Então, isso é sempre procurar o equilíbrio, procurar orientações para não acontecer esse tipo de coisa, de ou querer viver no século passado, ou querer viver no século futuro que nem existe e que você vai estar prejudicando o desenvolvimento pessoal do seu filho. Porque os pais, às vezes, muito preocupam com o desenvolvimento profissional. Quer que ele vai bem na escola, quer que ele desenvolve, que seja o melhor aluno na escola, quer que ele aprenda a segunda língua, quer que ele aprenda isso e aquilo outro, pensando que lá no futuro ele vai poder ter mais oportunidade por causa do currículo e tudo, porque sabe muita coisa. Mas aí, às vezes, pode estar esquecendo essa parte pessoal, que é muito importante, né? Que é a base de tudo. Que não adianta você ter o melhor currículo, falar várias línguas, se você não for uma pessoa de caráter, se for uma pessoa, né, responsável, uma pessoa que tem respeito pelos outros, uma pessoa que tem empatia, né? Então, como que vai resolver? Vai ter uma pessoa que não vai dar certo em lugar nenhum. Papais e mamães que estão aí na sintonia com a gente, você que talvez vai ver esse vídeo, essa live que vai ficar salva aí nas nossas redes sociais depois, se atente ao que a Aline falou, porque a gente espera, né, contribuir para a vida de vocês, para o bem familiar, para o desenvolvimento da sua criança. E eu acho que é isso, né, Aline? Isso mesmo, né? Porque se a gente for falar, a gente vai ficar falando muito mais, né? Se a gente quiser explanar e simplificar cada vez mais. Mas é isso mesmo, é os pais tomarem, né, refletirem sobre as suas ações, como que está sendo, como que você está educando seu filho, como que seu filho está se formando e para partir de agora o que você pode melhorar, o que você precisa mudar e o que você pode melhorar pensando nesse sentido de formação pessoal. Não preocupar tanto com o profissional lá na frente, que a criança nem chegou lá ainda, e começa a pensar como que está essa base de formação pessoal. Aline, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui na nossa programação. Obrigadão pelo carinho sempre. Aos seguidores da Aline, um beijo nosso aqui da Paranaíba FM. Estão sempre ligadinhos. As pessoas que estão com a gente aí nas redes sociais, um grande abraço. Bom dia para você, viu, Aline? Bom dia para você também, todos os ouvintes, seguidores. Muito obrigada. Então a gente encerra por aqui a nossa transmissão aí com a Aline Cordeiro, ela que é psicopedagoga, já segue ela nas redes sociais e eu tô de volta aqui com os nossos comerciais daqui a pouquinho, música boa e sorteio para você da música premiada.